E já que é para falar de jiu-jitsu, de finalizações, eu coloquei até minha armadura, minha faixa preta, então, bora falar das 5 maiores finalizações da história do UFC. Mas antes de eu continuar e dar os detalhes, eu convido vocês a deixarem um like e a se inscrever no canal, é muito importante porque assim o YouTube recomenda esse conteúdo para mais gente assistir. Agora sim, bora pro vídeo. Começamos com aquela que eu considero a 5ª maior finalização da história, uma omoplata, a primeira em 21 anos de história da organização, que aconteceu no UFC Tulsa, em Oklahoma, em 2014, no card que foi liderado por Rafael dos Anjos e Benson Henderson, vitória de Rafael dos Anjos sobre o Benson Henderson. Mas voltando então para o Ben Saunders, ele que teve uma primeira passagem pelo UFC que durou de 2007 a 2010 e retornou em 2014 então para escrever de vez o seu nome no livro do maior evento do mundo, com essa finalização incrível sobre o compatriota Chris Hitterly. Então tá aí uma posição complexa. Vocês podem até dizer, Valmir, você escolheu uma omoplata. Claro, gente, é uma posição difícil de encaixar e de pegar no MMA, tanto que a gente vê pouquíssimas por aí. E a 4ª colocada como maior finalização da história aconteceu no UFC 117 em 2010, na espetacular vitória de Anderson Silva sobre o falastrão Chael Sonnen, que sempre exagerou muito no trash talk, que na época xingou a família do Anderson, xingou o Brasil, mas pagou o preço no 5º round. Ele vinha vencendo a luta, castigando o Spider no ground and pound, quando o brasileiro tirou esse triângulo providencial da cartola, obrigando o americano a dar os 3 tapinhas, pagou o preço mesmo, hein? E foi legal porque Anderson queria provar o valor do seu jiu-jitsu, prometeu finalizar nessa luta, entrou de kimono e de faixa preta e colocou o jiu-jitsu para jogo ali e finalizou o cara no finalzinho da luta, no 5º round. Tivemos vários triângulos ao longo da história no UFC, muitos deles lindos, plásticos, mas porque eu escolhi o triângulo do Anderson Silva no Chael Sonnen? Por todo o contexto, foi uma defesa de cinturão, Anderson manteve o cinturão dos pesos médios e provou o valor do seu jiu-jitsu para o mundo, ele que sempre havia sido questionado sobre o seu chão, por ser oriundo da trocação do Muay Thai. Então tá aí, colocou o jiu-jitsu para jogo e deu certo, sujeito homem, campeão e um dos maiores de todos os tempos. E a 3ª maior finalização da história saiu do confronto entre Chan Soo-jung, o zumbi coreano, e Leonard Garcia no UFC Seattle, em Washington, em 2011, card liderado por Phil Davis e Rogério Minotouro. O zumbi coreano aplicou o primeiro twister em 18 anos de história do Ultimate, uma posição cheia de detalhes. Você está nas costas, prende uma das pernas do adversário, sai para o lado contrário, por baixo da axila, laça o pescoço, como você vê aí na imagem, né? Não precisa eu explicar, uma posição bem complexa. Então o zumbi coreano aí festejando o primeiro twister da história, e vale lembrar que ele enfrentou todas as pedreiras dos pesos penas, os maiores nomes, e disputou o cinturão em 2 oportunidades, contra José Aldo e Alexander Volkanovski, perdeu ambas e se despediu ano passado, pendurou as luvas aos 36 anos, no revés diante de Max Holloway, um cara que realmente vai deixar saudade pelo seu estilo aniquilador de lutar, sempre pra frente, nunca negou nenhuma luta e também deixa o seu nome aí marcado, escrito na história, com o primeiro twister do Ultimate. Bom, e na 2ª posição de maior finalização da história do UFC, temos o incrível armlock de Demetrious Johnson na defesa do cinturão dos pesos moscas contra Ray Borg no UFC 216, realizado em 2017, em que Tony Ferguson venceu Kevin Lee na luta principal. O Johnson havia acabado de derrubar o Ray Borg. Quando esse se levanta, o Johnson faz a pegada na cintura por trás, o chamado body lock, e suspende ele no suplê. Só que na metade do caminho, no ar, ele solta o Ray Borg e sai no braço do cara. Que transição incrível, espetacular, inenarrável, eu diria. Então, para mim, o armlock mais lindo da história do UFC. Eu chego até quase me emocionar aqui com essa posição. Demetrious Johnson entrou para a história com esse armlock maravilhoso, com a inteligência do movimento, né? O cara joga o cara no suplê, na metade do caminho ele solta e sai no braço. Sensacional. Demetrious Johnson, que é o maior peso mosca de toda a história do UFC. Ele detém o recorde, né? São 13 vitórias consecutivas na divisão, 12 delas valendo o cinturão e 11 contabilizadas como defesas de cinturão com sucesso, com vitórias. E também é recordista de bônus na divisão. O cara saiu do UFC como o rei da categoria e será muito difícil alcançar ele. Tanto que o Pantoja, que é o atual campeão dos pesos moscas, disse que o sonho dele é vencer o Demetrious Johnson, mas a essa altura do campeonato é muito difícil o Dana recontratar o Demetrious,
que está no ONI UFC. E agora sim, aquela que eu considero a maior finalização da história do UFC, a número 1, aplicada por nada menos do que Charles do Bronx, que fazia apenas a sua 6ª luta no Ultimate, no UFC Chicago, em 2012, evento que teve como protagonistas Rashad Evans e Phil Davis. Charles vai para as costas do americano Eric Weasley, ele tenta se livrar, Charles vê a sua canela na parte de trás da perna e nota ali a oportunidade de subir, de abraçar ali, de fazer o body lock e puxar o americano para trás, encaixando então a primeira chave de panturrilha em 19 anos de história da organização. Essa finalização, claro, entrou para os highlights do UFC, até hoje está nos highlights, né? E Charles, que hoje detém o recorde de maior número de finalizações da história do UFC, são 16 no currículo, e também detém o recorde de maior número de vitórias pela via rápida, seja por nocaute ou finalizações, com 20. O UFC foi fundado em 1993 por brasileiros, pela família Gracie, Rorion Gracie. Eles apresentaram o jiu-jitsu para o mundo, com Royce Gracie dando show nas primeiras edições, finalizando caras bem mais pesados e provando a eficiência da arte suave sobre outras modalidades. E hoje o jiu-jitsu alimenta milhares de famílias mundo afora. E o que você achou das 5 maiores finalizações da história do UFC escolhidas pelo Mais MMA? Você concorda? Discorda? Qual seria a sua seleção? Deixa aqui nos comentários que eu posso voltar e fazer a segunda parte desse vídeo, baseado na opinião de vocês, baseado nas dicas de vocês, ou se tiver alguma finalização específica que vocês gostariam de citar, coloquem aqui embaixo então, que eu vou responder, vou debater com vocês. Então é muito legal essa nossa interação e claro, eu sempre peço o seu like e que você se inscreva no canal, é muito importante, que assim o YouTube recomenda esse conteúdo para mais gente assistir. Nesse final de semana não teve UFC, então eu trouxe esse vídeo especial, espero que gostem, falando de jiu-jitsu. Como eu disse, eu vim de kimono e faixa preta para falar de jiu-jitsu, para falar das finalizações épicas do UFC. Beijão no coração e até o próximo.